Olá pessoal do portal e também do canal, estamos aqui mais uma vez com mais uma videoaula para você e hoje eu estarei aqui abordando um assunto muito importante dentro da trigonometria. Hoje nós vamos falar sobre as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então hoje você vai aprender comigo o que é seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, ok? Bom pessoal, então para a gente começar aqui a nossa videoaula, eu já deixei aqui desenhado um triângulo retângulo, tá? E nós vamos aqui fazer algumas recordações. A primeira recordação que a gente vai fazer é o seguinte, bom, um triângulo ele é retângulo quando ele possui ângulo reto. E essa marcação que vocês estão vendo aí, tá? Isso representa um ângulo reto, tá? Então quando você vê essa marcação em alguma figura, essa marcação indica que esse ângulo ele é igual a 90 graus, tá? Então, como aqui nós temos um ângulo de 90 graus, então esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, tá? E em todo triângulo retângulo, nós podemos classificar os lados dele. De que forma? Bom, esse lado maior aqui, que ele fica oposto ao ângulo reto, é o que a gente chama de hipotenusa. Esse outro lado e esse outro lado aqui é o que a gente chama de cateto. Então esse aqui é um cateto e esse outro lado aqui também é um cateto, ok? Então nós temos aqui a hipotenusa, temos aqui um cateto e temos aqui um outro cateto. Bom, além disso, nós temos o seguinte, todo ângulo, todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele é igual a 180 graus. Então, se a gente considerar aqui esse ângulo aqui, por exemplo, como sendo o ângulo alfa, e considerar esse ângulo aqui como sendo, por exemplo, beta, nós vamos ter o seguinte, que o alfa mais beta, então vamos escrever aqui, alfa mais beta mais 90 graus, isso é igual a 180. Passando o 90 para o outro membro com o sinal trocado, nós vamos ter que o alfa mais o beta, isso é igual a 90 graus. Ou seja, esses dois ângulos que estão aqui no triângulo, o alfa e o beta, além deles serem agudos, tá? Porque a soma deles aqui está dando 90 graus, então eles têm que ser menor que 90 graus. Nós dizemos também que esses dois ângulos eles são complementares, ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. Dentro do triângulo retângulo, nós já temos esses resultados que são importantes. Além disso, tem um resultado que ele é extremamente importante e julgo que é um dos resultados mais importantes quando nós trabalhamos com triângulos retângulos, é o Teorema de Pitágoras. Então, Teorema de Pitágoras, tá? E o que o Teorema de Pitágoras ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso aqui, nós temos que a hipotenusa é o lado BC, tá? Então, BC ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Como assim? Ou seja, BC ao quadrado, que é a hipotenusa, ele vai ser igual, então, a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Ou seja, como eu disse para vocês, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Então, este resultado aqui, pessoal, é um dos resultados aí mais importantes, tá? Que pelo menos eu julgo importante quando a gente vai trabalhar com triângulos retângulos. E outra coisa importante, pessoal, dentro de triângulo retângulo, são as famosas razões trigonométricas, tá? Que razões são essas? É o seno, o cosseno e também a tangente. Então, nós vamos aqui abordar essas três razões trigonométricas. Bom, para fins de exemplo, pessoal, eu vou sempre aqui estar utilizando esse ângulo alfa aqui, tá? Mas o que a gente vai trabalhar aqui pode ser aplicado também ao ângulo beta, ok? Bom, então, considerando aqui esse ângulo alfa, tá? Se você observar, esse cateto aqui, ele está oposto a esse ângulo. E esse cateto aqui, que é o AB, ele é um cateto adjacente a esse ângulo. Então, aqui nós temos o seguinte, que AC, ele é o cateto oposto a alfa, e o AB, ele é o cateto adjacente a alfa, ok? Então, baseado nisso, pessoal, nós já podemos, então, aqui escrever as três razões trigonométricas aí, que primeiro é o seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa, ele é dado pela seguinte razão.
cateto oposto, que nesse caso aqui é o AC, dividido pela hipotenusa, que é igual a BC, ok? Agora, nós temos também o cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente, que nesse caso aqui nós temos AB, sobre a hipotenusa, que nesse caso é BC, ok? E nós temos agora também a tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser agora o cateto oposto, que nesse caso aqui é o AC, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o AB. Então, neste caso aqui, pessoal, nós já temos aí, então, as três razões trigonométricas que a gente vai aí utilizar, inclusive, ao longo aí das outras videoaulas. Para que não fique apenas nessas explicações, nós vamos aqui fazer alguns exemplos, tá? Para que vocês possam compreender isso aqui que foi feito. O primeiro exemplo que eu quero aqui fazer com vocês é esse aqui. Na figura, nós temos aqui que o cosseno de alfa, ele é igual a 2/3. Então, ele está pedindo aí para nós qual que é esse valor aqui de x. Bom, vamos aqui recordar que o cosseno de alfa, ele é AB sobre BC, ou seja, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Então, aqui, nesse caso aqui, nós temos que o cateto adjacente é igual a 8 centímetros e a hipotenusa é igual a y, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós temos aqui que o cosseno de alfa é igual... Bom, cosseno de alfa, olhando aqui para esta figura, é igual a 8 sobre y, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas sabemos que alfa, o cosseno de alfa é igual a 2/3. Então, nós vamos ter aqui que 2/3, isso é igual a 8 sobre y. Podemos aqui, pessoal, fazer aqui uma multiplicação cruzada, ok? Então, eu vou fazer aqui 2 vezes y, então eu vou escrever aqui, então nós vamos ter aqui 2 vezes y, isso é igual 3 vezes 8, isso aqui é igual a 24, ok? Agora, o 2 ele está multiplicando, então eu vou passar dividindo, então nós vamos ter aqui que y, ele é igual a 24 dividido por 2, então o meu y ele é igual a 24 dividido por 2, isso é 12. Tá? Então, nós acabamos de descobrir o valor do y e a gente quer agora descobrir o valor do x. Agora, observe então que nós temos aqui a seguinte figura. Então, vamos aqui reescrevê-la novamente. Aqui está o nosso ângulo reto, ok? Aqui eu esqueci de colocar esse ângulo reto, mas aqui tem um ângulo reto. Nós temos aqui o x que a gente quer determinar. Aqui nós temos o 8 e aqui nós temos o 12. Então, agora, pessoal, observe que para determinar o x, nós podemos, então, utilizar aí o teorema de Pitágoras. Tá? Que o teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Então, a hipotenusa, nesse caso aqui, é o 12. Então, temos aqui 12 ao quadrado, isso é igual ao cateto ao quadrado, nesse caso, 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é x ao quadrado. Sabemos que 12 ao quadrado, isso é igual a 144. 8 ao quadrado, isso é 64, mais x ao quadrado. Passando o 64 para o primeiro membro, nós vamos ter o seguinte, que x ao quadrado é igual a 144 menos 64. Então, aqui, pessoal, nós temos o seguinte, então, x ao quadrado, isso é igual a 80, ok? Agora, então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual, aliás, x é igual a raiz de 80, ok? Então, nós temos aqui que x é igual a raiz de 80. Bom, o 80, pessoal, se você observar, eu posso escrever o 80 como sendo 16 vezes 5, ok? Bom, então, essa raiz quadrada aqui, ela fica o seguinte, fica 16 vezes 5. Agora, como o 16, a raiz de 16 é 4, eu vou passar ele aqui para fora. O 5, ele não é um quadrado perfeito, ele permanece, então, dentro da raiz, ok? Então, neste caso aqui, o x ele é igual a 4 raiz de 5. Entendido, pessoal?